Olá a todos, o meu nome é Erika Rieira e eu sou membro do Comitê Executivo do Procurement Club. O Papo de Comprador é um programa do Procurement Club que traz assuntos relevantes com pessoas que são referências no mercado num ambiente descontraído para você, comprador. Olá, pessoal. Eu sou André Gugel, membro do Comitê Executivo do Procurement Club. O Papo de Comprador de hoje, nós temos o tema compras de facilities. Nós vamos discutir aqui nesse episódio as melhores práticas, como o momento atual está afetando essa questão das compras de facilities e grandes dicas de como atuar como compras para tirar o melhor proveito das mudanças que o setor está passando. E os patrocinadores do Papo de Comprador são Avipan, Viagens Corporativas e Eventos, Versani Sandrini, Level, Soluções Especializadas em Procurement e conta com o apoio de RCon Online. Olá, pessoal. Então, assim, para esse episódio de hoje, a gente trouxe aqui os nossos convidados, gostaria de apresentar para vocês a Luana Lorenzato, gerente de Real Estate Projects and Facilities no Mercado Livre, Marcelo Ferraz, diretor-geral da ELF, Manutenção Industrial e Facilities, e a Léa Lobo, diretora de conteúdo da Infra FM. Olá, pessoal, obrigado por vocês estarem aqui com a gente hoje. Muito prazer em ter vocês aqui com a gente nesse episódio. Sejam todos bem-vindos. Bom, e para começar, né, já fazer uma pergunta inicial aí para dar uma visão boa aí desse momento, né, que a área de facilities vem passando, né? Eu queria saber de vocês, né, na opinião de vocês, quais são as maiores preocupações e desafios, né, que a área de facilities vem enfrentando hoje, na atualidade, e como que essas preocupações e desafios vêm afetando o dia a dia dos compradores de facilities. Então, eu queria começar contigo, Léa, por favor. Muito bem. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade do convite, muito bom rever o Marcelo e também a Luana, e queria realmente agradecer e poder participar do papo de vocês hoje. Eu acho que antes de responder a sua pergunta, se você me permite, eu gostaria de pontuar um pouquinho o que é Facility Management, porque muitas vezes as pessoas ainda têm dúvida do que é isso, né? Então, eu poderia resumir para você que nada mais é do que um prédio funcionando do jeito certo para atender a demanda do negócio e trazer qualidade de vida para os seus colaboradores. Hoje a gente tem uma norma que trata isso e tal, mas acho que é basicamente isso. E uma outra coisa super importante também é que essa atividade ela muda muito dependendo do tipo de negócio que você trabalha. Uma coisa é você prestar essa atividade dentro de um hospital, outra coisa é você prestar essa atividade dentro de uma indústria ou dentro de um prédio corporativo. Isso porque, normalmente, a gente tem aí, quando você pega todo o guarda-chuva do Facility Management, você tem muitas atividades que estão dentro dessa gestão. Então, nós temos aí limpeza, temos manutenção, temos frotas, temos viagem, temos alimentação, ou seja, é uma gama de produtos. Um exemplo, por exemplo, eu tenho lavanderia que está dentro do escopo do Facility Management, dentro de um hospital, mas eu não tenho lavanderia, por exemplo, dentro do escopo de Facility Management, dentro de um espaço corporativo. Então, eu só queria pontuar isso, porque eu acho que é importante a nossa audiência aí entender. Então, assim, acho que respondendo a sua pergunta, no meu ponto de vista, acho que a gente tem 3 pontos aí que é um desafio. Não só foi um desafio quando começou a pandemia, acho que durante a pandemia e agora também na retomada, que é aí a gestão, a revisão dos contratos dos provedores de facility service. Acho que esse é o primeiro desafio. O segundo desafio, na minha opinião, é entregar a qualidade de vida do ambiente de trabalho em qualquer lugar. Então, o escopo do Facility ele está preocupado com a qualidade dos colaboradores dentro das organizações. Então, uma coisa é você entregar, atender 300 funcionários dentro de um prédio corporativo e outra coisa é você atender 300 funcionários trabalhando em qualquer lugar. Quer dizer, como é que você provê todos os serviços para esses profissionais? Então, acho que é o segundo ponto. E o último, que eu acho que é uma competência que acho que todos nós também temos que melhorar um pouquinho, que é a gestão remota, né? A gestão à distância, não só do trabalho, né, de prestação de serviços que a gente tem aí que fazer para todos os colaboradores da organização, mas também com todos os provedores de serviço. Então, integrar todo mundo, né, tudo isso, dentro de um ambiente remoto é um pouquinho mais complicado. Então, eu acho que temos que melhorar um pouquinho essa competência, porque não são todas as pessoas que têm essa facilidade de entrosamento, de participar de uma forma virtual, por exemplo. Então, eu pontuaria essas 3 coisas. Obrigado, Léa. Vou repassar aqui a pergunta para você agora. Marcelo, concorda, discorda? O
que você acha dessa questão do momento aí que a área de facilities está passando? Primeiro, olá pessoal, um prazer estar aqui, atender esse pedido aqui do Papo de Comprador, acho que bem legal. E segundo, um prazer poder aí compartilhar esse painel com a Léa e a Luana. A Léa, atualmente eu já conheço há muitos anos, muitos anos, é uma professora no assunto, então vai facilitar muito aqui o nosso papo hoje, tá? Bom, em relação aos desafios que o Facility Management enfrenta agora, eu acho que a Leia foi muito feliz aí em resumir nesses 3 pontos que ela citou. Eu acho, fazendo um link do desafio hoje do Facilities com a área de compras e procurement, como se chama, existe aí uma questão que a gente sabe que hoje dentro da governança das empresas há algumas regras onde a cada X tempo tem que revisitar os contratos, e um dos pontos que eu acho que a gente poderia abordar aqui hoje também nessa nossa discussão vai ser como que essa dinâmica está sendo afetada pela questão da pandemia. A pandemia está aí, está impondo desafios a todos. Estamos aí numa nova dinâmica de operação dos nossos prédios, dos nossos facilities, e também essa nova dinâmica comercial. Como é que a coisa acontece? Essa semana a gente estava discutindo lá na empresa se o ciclo de comercial estava sendo afetado por isso, e a gente teve das mais variadas opiniões. A minha, particularmente, é que sim. Também, nesse aspecto, as empresas estão sendo levadas a repensar como que ela atua na questão da contratação do Facility Management, da revisitar contratos. Eu acho que é isso, mais até do que a gente está olhando só para a questão física, né, de como que as empresas estão resolvendo seus dilemas aí de operar e proteger as pessoas ao mesmo tempo. Tem essa questão também, que é uma questão de governança e uma questão comercial. Mas, de qualquer forma, eu acredito que está sendo a pandemia um impacto enorme aí na vida de todos, mas também uma oportunidade para a gente repensar a forma que a gente trabalha, a forma que a gente cuida das nossas pessoas na questão de ambiente físico, vamos falar assim, de trabalho. É isso, acho que o papo vai ser bem legal e eu estou bem curioso aí para conhecer as ideias dos panelistas aí junto comigo. Obrigado, Marcelo. Bom, Luana, vou passar a pergunta para você. Como é que você vê esse momento aí, desafios, preocupações do setor? Por favor. Bom, para começar, eu quero agradecer a oportunidade aqui de participar do Papo de Comprador. Eu acho que é uma oportunidade da gente compartilhar experiência, conhecer, né, aprender. Então, muito obrigada aí pelo convite. E, obviamente, a Leia super detalhou aí com toda a didática. Acho que é importantíssimo ter essa realidade, entender essas diferenças e nuances que a área de facilities tem em diferentes corporações e companhias. Isso é sem dúvida muito importante, porque é uma área muito dinâmica, é uma área que tem focos e prioridades dependendo da companhia que você trabalha, né? Então, também, Marcelo, super assim, concordo com você desse desafio de que a gente está vivendo na pandemia, nessas reflexões que estão acontecendo, né? Trabalho hoje numa companhia de tecnologia, mas falando aí da minha bagagem anterior, né? Passei por varejo e, enfim, e desenvolvi e cresci na própria área de gerenciamento de facilities, uma companhia multinacional lá no início da minha carreira.
E eu vejo que a velocidade, ainda mais na situação de pandemia, é um tema muito relevante hoje, da forma de da gente se adaptar, da gente se reinventar, não só como profissional, mas como área, né? Então, eu vejo aí uma conexão, né, nessa oportunidade de carreira que eu tenho hoje, nessa área de tecnologia. Há alguns meses atrás eu tive a oportunidade também de liderar o time de compras aí, estando com 2 chapéus ao mesmo tempo, que é um desafio ainda maior quando você analisa isso, considerando a velocidade, e aí a pandemia veio para a gente também estruturar, porque a velocidade eu acho muito importante no contexto, né? A área de facilities é uma área que é muito conhecida em resolver problemas constantemente, independente do tipo de problema que você tem. E muitas vezes isso não significa que a área não tenha planejamento, que ela não se estruture, mas ela tem que estar preparada para colocar o planejamento do lado e atender e resolver o pepino, o que está pegando fogo ali de imediato. Então, eu vejo aí na sinergia com o comprador, né, no trabalho aqui, o desafio das parcerias e dos relacionamentos entre áreas, né, de quem está fazendo uma negociação ou olhando os seus parceiros, os seus contratos, sejam eles aqueles que são recorrentes, né, que você já tem um parceiro aí que todo mês está na sua operação, seja para limpeza, para segurança, para controle de pragas, entrando aí em detalhes de experiência do usuário, né, para lavanderia, para a área de entretenimento interno que você tem. A gente tem que ter uma sinergia muito importante para reajustar o que for necessário, né, nessa relação comercial. E acho que com a pandemia a gente acabou tendo um desafio ainda maior, porque a grande maioria das companhias estão trabalhando remotamente. E fez com que o time de facilities tivesse que se reinventar, porque fisicamente muitas coisas não aconteceriam. Então, isso não significa que os serviços teriam que ser anulados ou cancelados ou rescindidos, mas reinventar essa formatação, isso consequentemente faz com que contratos tenham que ser reajustados e imediatamente um parceiro de um comprador para negociar e para revisar isso no momento certo é fundamental. E aí vem a velocidade desse atendimento, dessa sinergia, né, para revisitar índices que estavam no contrato, índices de indicadores, né, KPIs, como você vai entregar aquele serviço, como você vai criar um parceiro, né, porque o time de facilities conta com muitos quarteirizados e é uma gestão muito grande, dependendo da complexidade da companhia que você trabalha. Então, eu acho que o principal hoje, assim, de uma forma bem resumida e passando e concordando, obviamente, tanto com os comentários da Léa e do Marcelo, sem dúvida, aí a velocidade. A gente tem que estar tentando resolver os problemas quando eles acontecem, mas também tendo uma previsibilidade, mesmo em situações como a pandemia que a gente está vivendo, que ninguém tinha essa previsibilidade, não tinha não sabia o que podia acontecer, mas tendo que ser muito ágil em ter respostas ágeis. Então, assim, para mudar um contrato, para revisitar um relacionamento, uma negociação com o fornecedor, para reinventar a prestação de serviço com aquele fornecedor, independente da frente. Eu acho que tem sido esse o principal desafio, na minha visão. Obrigada, Luana. Só fazendo um comentário pessoal aqui, né, porque acho que eu vivo a mesma situação da Luana, né? Eu também sou gestora de compras e de facilities, né? Então, essa sinergia, quando a gente tem as duas responsabilidades, ela é bastante interessante, né? Acho que foi fundamental o ano passado, né, que as duas áreas trabalhassem muito próximas, muito integradas, mesmo em empresas que isso não acontece, porque obviamente depende do tamanho da empresa, depende da estrutura e da complexidade, que compras trabalhasse muito integrado com a área de facilities. Essa flexibilidade que a Luana mencionou, né, da área de facilities em resolver as questões que apareceram por conta da pandemia, junto com a equipe de compras trabalhando próximo, foi fundamental até para a sobrevivência de muitas empresas, né? Mas, dando continuidade aqui, eu queria saber de vocês qual o impacto, né, que o advento massivo do home office está trazendo para o setor de facilities. Vocês adiantaram um pouquinho dessa questão, mas a gente sabe que foi bastante forte, né, a mudança. Já existia antes essa questão de algumas empresas trabalharem em rodízio,
e home office, mas agora de forma massiva, né? E qual a percepção de vocês em relação ao retorno aos escritórios? Né? Então, a gente queria saber um pouquinho dessas duas coisas. Começar com você, Marcelo. Vamos lá. Eu acho que esse é um ponto que ainda, para as empresas, dependendo do negócio, ele é uma incógnita grande. Muita gente está acelerando a adaptação, seguindo determinados modelos, híbrido de presencial com remoto. Outras estão sendo um pouco mais ousadas e indo direto para o 100% remoto. Depende muito do business. Eu te diria o seguinte, mas de um modo geral, a única certeza que eu tenho é que não será como era antigamente. Então, o futuro vai ter um impacto importante nas questões de ocupação de espaços. Existe aí, sim, um sentimento de que a taxa de vacância nos prédios administrativos, principalmente, vai aumentar. Já está acontecendo, impactando fortemente. Já ouvi pessoas falando aí de 50%, outros um pouco menos radicais, mas a gente já está sentindo isso. Eu vejo clientes nossos tomando decisões de desocupar instalações e, em contrapartida, o que gera também uma questão de um desafio de como garantir que as pessoas vão estar em casa trabalhando de uma forma segura, com condições de trabalho adequadas. Então, não é só olhar onde você vai desocupar, não. Onde você está ocupando, precisa ter uma preocupação, e muitas empresas que eu tenho contato têm tratado isso de uma forma muito séria e muito, assim, com muita preocupação com as suas pessoas. Eu acho que tem um outro ponto também, que é a questão daqueles pontos comerciais mais do varejo, né? Porque ali tem facilities também, a gente sabe disso, agências bancárias, lojas, né, que estão aí nas ruas. Eu tenho ido para São Paulo, né, estou fazendo meu isolamento aqui no interior, mas eu tenho ido 2 vezes por semana, pelo menos, para São Paulo, para o escritório. A gente está nesse modelo híbrido. E tenho percebido uma mudança assim na dinâmica da cidade, principalmente agora nessa fase mais restritiva, muito grande. Então, isso também vai impor para a questão do varejo uma mudança muito grande. Eu costumo dizer para o pessoal o seguinte, que, focando agora em agências bancárias, até os velhinhos aprenderam a usar a internet. Então, eles não vão mais para a agência ficar na fila, né? Eles pagam as contas, eles fazem as suas transações, tudo hoje via internet. Então, a demanda por espaços das redes de varejo também vai ser impactada. Teve na mídia aí uma reportagem a semana passada de que os bancos estão pensando em desmobilizar 30% do número de agências. Se você pegar aí bancos dos grandes, que tem 5.000 agências, bom, são 1.500 agências que eles vão ter que disponibilizar. Então, eu acho que esse é uma grande preocupação, como é que esse mercado vai absorver essa queda de demanda, vamos falar assim. O mercado de real estate, né, mercado de locação, mercado de créditos corporativos e também esse mercado do varejo, né, os pontos comerciais que também serão, na minha opinião, impactados. A gente tem revisto a nossa estratégia lá, porque a gente tem operado tanto nos prédios comerciais, na indústria e no varejo também, levando em consideração
esses impactos que estão aí por vir. Já estão acontecendo, né, de uma maneira. Legal, Marcelo, obrigada. E você, Léa, qual seria a sua opinião? Bom, eu só queria complementar, acho que o Marcelo resumiu muito bem. Assim, infelizmente ou felizmente, a gente está num cenário econômico muito ruim. E a gente observa que esse cenário econômico ele vai perdurar aí por muito mais tempo. Então, quando tem dinheiro na mesa, é muito mais simples. Quando o dinheiro não tem, as empresas precisam tomar algumas decisões. Quando a gente fala no nosso mercado, a gente está falando de metro quadrado ocupado, por exemplo. E a pergunta é, quanto custa um metro quadrado para um colaborador instalado? Né? Qual é o valor desse metro quadrado dele lá e qual é o valor do metro quadrado se ele estiver em casa. Então, hoje, assim, na minha visão, a partir de agora, a gente começa realmente a ter, principalmente o pessoal que trabalha mais na área corporativa, um trabalho muito híbrido. Então, e esse híbrido, ele vai, como se fala, perpetuar aí, eu acredito que as pessoas estarão trabalhando em suas residências de 2 a 3 vezes por semana. Mas, ao mesmo tempo, acho que é importante a gente lembrar, acho que até como eu falei inicialmente, tem uma pesquisa do PNAD que ele mostra o seguinte, que hoje a gente tem, trabalhando em home office, 10% da população é economicamente ativa. E que é interessante que quando a pandemia dá uma trégua, esse número ele começa a cair, ou seja, as pessoas começam a voltar para o escritório. E esses percentuais, eles mudam um pouco dependendo da cidade, dependendo do estado. Então, a questão cultural também, ela está muito ligada a isso. Acho que são coisas que a gente precisa tá observando um pouco mais, né? Então, quer dizer, uma coisa é o pessoal da área corporativa trabalhando no home office, assim, 90% das pessoas que trabalham que não estão em home office, estão trabalhando no shopping, né? Se bem que talvez ainda não estão no shopping, mas estão dentro do hospital. A indústria, se você pegar a indústria alimentícia não parou, a indústria farmacêutica não parou, então a gente também tem que levar isso em consideração. Ao mesmo tempo, acho que uma outra coisa super importante que a gente vem falando é que é da nossa natureza se relacionar com as pessoas. Trabalhar em casa, ter home office é muito legal, mas eu acho que se perde muito quando a gente fala na inovação dentro do ambiente de trabalho. Quando nós estamos juntos, né, numa sala, que a gente conversa no café, que a gente conversa com um colega, conversa com outro, as coisas vão aparecendo, né? Quando a gente fica muito tempo isolado, por mais reuniões online que você faça, se perde muito em termos, eu acho, aí, de inovação. Então, acho que é uma preocupação que as empresas têm que ter, principalmente, né, se essas pessoas que estão hoje em home office é o pessoal de média e alta gerência, por exemplo, que são pessoas que são importantes estarem trocando ideias, né, se reunindo, não só online, mas principalmente dentro do ambiente de trabalho, para que essa inovação e essa integração da perpetuação do negócio ela não seja comprometida. Excelente, Léa. E se antes de passar para a Luana, se você me permite completar uma coisinha, além da questão da inovação, que é super importante e super concordo com você, tem muito também da questão da cultura da empresa, né? Sim. Que vai se perdendo. Existe uma preocupação muito grande com essa história de pessoas 100% em home office, porque a disseminação da cultura da empresa, por mais que se façam campanhas e treinamentos e etc. online, também se perde, né? Então, tem que ter aí, a gente vai ter que encontrar aí um meio termo, né, nesse caminho. Mas legal, e você, Luana, qual é a sua opinião aí sobre as questões de home office? Luana, se você me permite, só se você começar, eu queria complementar essa questão da cultura organizacional. O que acontece é que muitas empresas, por exemplo, não tinham como cultura, por exemplo, permitir que as pessoas trabalhassem em home office, por exemplo. E agora, inclusive, essa cultura está sendo revisitada também, dependendo da empresa. Só queria pontuar porque eu acho que é importante, quer dizer, antes o que tinha a cultura lá, a visão, valores, etc. e tal, muita coisa mudou também em função de pandemia e há uma grande revisitação também nessa questão de cultura em função desse novo momento que a gente está vivendo. Era só para complementar, Luana, perdão. Não, perfeito. E acho que faz muito sentido isso, né? Não vou só trazer a minha opinião, minha visão, mas também um pouco da experiência que eu tenho vivido aqui no Mercado Livre, porque é uma companhia que já tinha cultura muito estabelecida e já era praticante na grande maioria das áreas do home office, então, em parte, a gente teve uma facilidade nesse sentido, mas existiam, sim, áreas que não tinham home office, que eram focadas 100% dentro do escritório, né, do nosso principal aqui no Brasil, que fica ali em Osasco, e também foi um desafio, foi super desafiador mudar tudo isso, ajustar em tempo
quase que de 2 meses, que a gente viveu isso em 2020, né, quando, de repente, todo mundo veio com uma orientação, assim, agora fica em casa, né, sem muita referência, foi a área de, basicamente, atendimento que a gente tem, né, é uma população grande dentro da nossa estrutura, são muitas pessoas, e continua crescendo, é uma área que a gente valoriza muito, porque fala bastante da experiência de usar a nossa plataforma, como usar a nossa plataforma, dar o apoio do atendimento, e são as pessoas que hoje a gente tem, vamos dizer assim, a faixa etária menor, né? Então, a faixa etária então, de 25 anos, e é um desafio, porque são pessoas, às vezes, no primeiro emprego, né, como oportunidade aí de entender o que é uma vida profissional, como é que é uma carreira e tudo mais. Então, eu diria que teve que ser rápido, né, como eu já falei lá no outro desafio, né, no outro ponto, que tem que ser muito rápido, mas, ao mesmo tempo, ajudou um pouco, falando do que a Leia comentou, né, dessa estrutura, olhar da cultura da empresa. A gente já tinha bastante estabelecido esses detalhes, mas foi um desafio. Áreas como o RH, a nossa área de people aqui, teve que se adaptar e se ajustar e melhorar mecanismos, ferramentas de comunicação para poder fazer com que a coisa acontecesse. Então, a gente tem um percentual de pessoas trabalhando, não voltamos para o escritório, uma decisão não foi tomada ainda para as pessoas das áreas de negócio, de back-office. O que acontece é que a gente tem uma população grande trabalhando em logística, né? O nosso mercado, ele necessita pessoas que estejam lá empacotando, fazendo a distribuição, entregando. A gente tem, né, transportadoras, enfim, é um número muito grande. E aí, sem dúvida, que é um desafio para organizar, pensar no cuidado disso. Protocolos de segurança foram estabelecidos e foi um super desafio também criar tudo isso, né, do dia para a noite, em meses, aplicar, fazer com que as pessoas também se conscientizassem, né, porque a gente vive num país que tem uma série de desafios, não só econômicos, mas também políticos, e então é difícil você criar todo um protocolo dentro do ambiente de trabalho, mas a pessoa vem de transporte público lotado. Como é que faz, né? Então, assim, por exemplo, em Facilities, nós acabamos assumindo os serviços de fretado numa proporção que a gente nunca teve na companhia, né? Em mais de 20 anos, quer dizer, 22 anos que a companhia tem, uma companhia que não é muito jovem, né? Então, foi um desafio criar essa frente do dia para a noite, porque não fazia sentido o protocolo existir dentro do galpão, dentro da área de logística, e, ao mesmo tempo, a gente vem no metrô, trem, tudo lotado, né? Então, são decisões que a gente não toma aí, né? Então, acho que como profissionais que somos aqui, acho que é um ponto importante para a gente refletir um pouco também do que o Marcelo comentou, né? A gente está vivendo uma situação em que muitas áreas em Facilities, as empresas que contavam com o trabalho dentro do escritório e estão fazendo um sistema híbrido ou ainda um sistema home office, como é o nosso caso, algumas pessoas perdendo emprego, outras áreas também tendo baixa, como a área bancária que você comentou, né? Agências sendo fechadas, lojas que eram físicas, né? Na minha experiência anterior ao Mercado Livre em varejo, muitas lojas não existem mais, né? Elas são e-commerce hoje. Essas pessoas estão tendo que se deslocar, né? Mas um pouco, até pensando aqui na conversa que a gente teve, Leia, de um outro canal aí recente, você, como profissional, não perder o foco do que você deseja, né? E tentar se adequar e buscar os networks e falar com pessoas para fazer uma adaptação. Então, a gente, como profissionais, eu acho que é importante a gente se conectar, se ajudar, porque se em algum lado a gente está perdendo oportunidade, certamente em outros está super acelerado, né? O nosso caso aqui, logística, eu digo que a gente está voando, assim, é uma expressão que a gente usa muito aqui dentro. Então, eu acho que é importante a gente trocar informações para entender as oportunidades de cada momento. Bacana, obrigada, Luana. Bom, a gente vai ter que fazer uma pausa, né, André? A gente vai ter que fazer uma pausa aqui, Érica. Mas a gente continua na semana que vem com esse assunto, né? A gente tem muita coisa para falar ainda. E para quem nos acompanha,
lembra de ativar o sininho lá no YouTube para poder ser notificado dos novos episódios. Aproveita, visita a nossa biblioteca de episódios já publicados, a gente já tem muito assunto bacana. Compartilha com os amigos e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem.